Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui gravando mais um videozinho para vocês para explicar o nosso novo conteúdo, que é sobre as coordenadas geográficas. Então, nas coordenadas geográficas, nós vamos trabalhar sobre latitude, longitude, paralelos, meridianos, que isso aí tudo nós encontramos quando nós nos deparamos com o planisfério, que no caso é o exemplo que nós temos aqui. Isso aqui é um planisfério, tá? Ou seja, todo o nosso planeta de forma reta, de forma plana, tá? Então, aqui, primeiramente, nós começamos falando sobre os paralelos, tá bom? Que são linhas circulares imaginárias traçadas paralelamente ao Equador, tanto para o norte como para o sul. Então, aqui nós temos o exemplo que se nós pegarmos o nosso planeta Terra, tá? A linha do Equador, ela vai passar na metade, tá? Do nosso planeta de forma horizontal, ou seja, horizonte assim, tá? Que é horizontal. Quando eu falo vertical, ela é reta, tá? Reta para cima, como a nossa coluna, que a gente fala as vértebras, né? Então, vertical assim e horizontal assim. Então, o Equador, a linha do Equador, ela vai dividir o nosso planeta, como vocês estão vendo aí, em hemisfério sul e hemisfério norte, tá? Então, a linha do Equador, ele é considerado 0 grau. A continuação da explicação, vocês vão ver assim que nós falamos em graus. Então, nós temos 90 graus, 180 graus, 360 graus, porque isso remete a esse nosso conteúdo das coordenadas geográficas. Logo após, nós temos aqui, ó, os paralelos também, né? Os principais paralelos que nós temos são a linha do Equador, né? Que a linha do Equador, ela atravessa o nosso país, né? Lá na nossa região norte. Temos o Trópico de Câncer, tá? Temos o Trópico de Capricórnio. Temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá? E eles possuem tamanhos diferentes, porque se nós analisarmos, o que está bem embaixo é o Polar Ártico. Então, vocês podem ver que ele tá numa forma, tá menor, né? Em relação a tamanho comparado com o Equador, que tá localizado bem no meio. Então, todos os paralelos que nós temos inseridos no nosso planeta, eles não são todos dado o mesmo tamanho. Lembrando que isso aí são círculos imaginários, tá bom, pessoal? Não quer dizer que o nosso planeta ele é cortado assim como naquela imagem anterior. Não, ele só está mostrando esse exemplo para vocês como funciona na prática. Então, aqui nós temos os paralelos, né? Como eu tinha falado para vocês, bem no meio, aqui nós temos a linha do Equador, né? Então, nós temos aí o lado leste e oeste, que isso aí vocês devem lembrar quando nós estudamos no conteúdo passado os meios de orientação, né? Nos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Depois, nós temos aí o exemplo, ó. Quais são os paralelos do hemisfério norte? Nós temos o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Esses aí estão no norte. E no sul, no hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e temos o Círculo Polar Antártico. Então, pela linha do Equador, né, que como eu falei para vocês, que ela está bem no meio, ela vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul. E cada um desses hemisférios tem os seus paralelos. Depois aqui nós temos a latitude. O que eu estava falando para vocês são os paralelos. Agora eu vou falar sobre a latitude. Então, a latitude, pessoal, ela vai indicar, né, de 0 até 90 graus, tanto para o norte como para o sul. Então, nós temos ali, ó, mostrando as setas, né, que a latitude, ela vem o ponto dela é a linha do Equador, então quando ela vai para cima, ela vai de 0 a 90 graus. Se ela for para o hemisfério sul, né, para a latitude sul, ela vai da linha do Equador para baixo. Lembrando que a linha do Equador é o nosso ponto de referência, tá? Então, a linha do Equador, nós vamos ter ali, ó, o leste
e o oeste, né? E quando eu falo em relação à latitude, eu estou me referindo a norte e a sul, tá? E aí eles vão variar de 0 a 90 graus, como vocês podem perceber aqui no exemplo. Aqui nós temos, ó, como é determinado o número de graus em latitude. Foi como eu falei para vocês, ó. Nós temos a linha do Equador bem no meio e ela é colocada para cima, ou tanto para cima ou para baixo, de 0 a 90 graus. Então, agora nós temos os meridianos. Então, nós já falamos sobre os paralelos, a latitude e agora vamos falar sobre os meridianos. Então, os meridianos, né, são linhas semicirculares imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. Os meridianos possuem tamanhos iguais. Então, o meridiano, pessoal, ele é de forma vertical, tá? Então, o que que acontece? Um exemplo do meridiano que nós temos é o meridiano de Greenwich, tá? Que ele também é considerado 0 grau e todas as vezes que a gente fala sobre fusos horários, né, nós utilizamos o meridiano de Greenwich como exemplo. Então, nós temos aí, ó, os meridianos, né, dividem a Terra em hemisfério leste, tá? Que é o oriental e oeste, que é o ocidental. Então, o que que vai acontecer? Se eu pegar todo o nosso planeta Terra, um exemplo como está aqui nesse slide, nós vamos ter 360 graus de circunferência, ou seja, no todo. O meridiano de Greenwich, ele fica bem no meio, aí ele é considerado 0 grau, tá? E aí ele vai dividir em hemisfério leste, né, que é 180 graus, e o hemisfério oeste, que é 180 graus. 180 mais 180, 360, que é todo o a nossa circunferência. Então, nós aqui, o Brasil, nós estamos no hemisfério oeste, tá? Nós estamos no hemisfério ocidental. Então, o que que acontece? Pela nossa posição geográfica, nós temos 4 fusos horários. -2, -3, -4 e -5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Por quê? Todos os países que estão a oeste, que no caso somos nós, tá? Nós temos os horários de menos 1 hora até menos 12 horas. O lado leste, de mais 1 hora até mais 12 horas. Então, 12 e 12 dão as 24 horas que nós temos no nosso dia, tá? Então, assim, ó, o nosso fuso horário, a maior extensão territorial é no -3 horas, que é onde nós estamos, tá? Isso significa que nós estamos 45 graus a 45 graus a oeste, né, do meridiano de Greenwich, porque cada um, pessoal, corresponde assim, ó, nós temos 45, nós temos 60, 75. De hora em hora, corresponde de 15 em 15 graus. Então, menos 1 hora, 15 graus. Menos 2 horas, 30 graus. Menos 3 horas, 45 graus. Menos 4 horas, né, 60 graus. Então, hora em hora é de 15 em 15 graus. Por isso que quando a gente chega no menos 12 horas, nós vamos ter o quê? 180 graus. E tanto para o lado leste, como também para o lado oeste. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, né, os meridianos indicam a longitude. Essas variam até 180 graus a leste e a oeste. Então, a longitude, pessoal, ela é também de forma horizontal. Então, a longitude para um lado, né, 180 graus para o lado leste e 180 graus para o lado oeste. Então, aqui, ó, como é determinado o número de graus da longitude, foi como eu falei para vocês. Temos o meridiano de Greenwich, que ele divide de forma imaginária o nosso planeta, né, de forma vertical, né, e aí nós vamos ter a longitude, que ela é de forma vertical. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do nosso planeta, mostrando aí a diferença entre os paralelos e os meridianos. Então, né, os paralelos, como eu falei para vocês, um exemplo de um paralelo, a linha do Equador,
né? E o meridiano, nós temos o meridiano de Greenwich, que é sempre quando nós tratamos sobre fuso horários. Então, aqui nós temos, ó, para nós revisarmos o nosso conteúdo. Então, nós temos aí exemplo de paralelo, a linha do Equador, né? E aí, através da linha do Equador, nós vamos dividir o nosso planeta em norte e sul. E aí, quando a gente se refere à latitude, vai de 0 a 90 graus. Já no outro exemplo, nós temos o meridiano, né? Os meridianos, que aí nós vamos ter exemplo do meridiano de Greenwich, que ele vai dividir o nosso planeta em oeste e leste, ou oriental e ocidental, né? E aí nós vamos ter a longitude, que a longitude ela varia de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para o leste, tá? Então, aqui para nós encerrarmos o nosso conteúdo, né? Nós vamos ver que nós temos aí os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e nós temos o hemisfério norte oriental e também temos o hemisfério norte ocidental. Nós também temos o hemisfério sul ocidental e temos o hemisfério sul oriental. Essas são as nossas divisões em relação a hemisférios. Tá, pessoal? Então, esse conteúdo, ele tem como esse nome coordenadas, porque ele vai nos coordenar para nós nos localizarmos. Por isso que, de forma inicial, nós vimos os pontos cardeais, né? Como eu mencionei para vocês, norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais, mas nós também temos os colaterais, temos os subcolaterais, que tudo isso nos auxiliam desse nosso novo conteúdo, que são as coordenadas geográficas, no qual nós falamos sobre os hemisférios, falamos sobre meridianos, paralelos, longitude e latitude. Tudo isso aí tem no conteúdo de vocês, né, que eu mandei semana passada. Essa semana vocês vão ver esse vídeo que eu estou postando, que estou fazendo com todo carinho para vocês, e logo após irei encaminhar as atividades. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar. Beijos e obrigado pela atenção.